Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, com cada família que nos assiste, que participa deste culto ao nosso Deus, o único que é digno de toda a nossa adoração, o único que é digno de todo o nosso louvor. E é com essa mentalidade que nós vamos continuar nessa noite bendita, nesse chamado domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. E a Páscoa, ela é de extremo significado, um significado extremamente importante para o povo cristão, para mim, para você, porque a Páscoa é uma obra realizada pelo nosso Deus a nosso favor. E esta obra nossos corações precisam vibrar com o sentido e com o significado da Páscoa em nossas vidas. Diante disso, eu quero convidá-los, abra sua Bíblia, meu querido e minha querida, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, até o versículo 18. A mensagem do Senhor para o seu coração, para o coração de sua família, para os nossos corações. Essa noite de Páscoa, ela não perdeu o seu brilho por causa do isolamento. Essa noite de Páscoa, esse dia de Páscoa não perdeu o seu brilho por causa do comércio fechado. Não, porque o brilho dessa Páscoa está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E esse brilho é eterno e precisa nos confortar e nos consolar. Vamos fazer essa leitura de 1 Tessalonicenses. Os queridos irmãos, acompanhem a leitura do capítulo 4, versículo 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estamos para sempre com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é viva e eficaz. Te louvamos por essa Páscoa realizada pelo Senhor em nosso favor. Te louvamos por essa expectativa bendita que nós, a igreja do Senhor, aguarda, que se cumpra essa palavra profetizada. Te louvamos por essa palavra e te pedimos nessa noite, visita cada lar, visita cada pessoa que aqui se encontra, cada família que participa deste culto ao Senhor. Traga renovo, Senhor, traga renovo da esperança, traga conforto, traga consolo e traga uma certeza, uma convicção desta verdade que se cumpriu e desta verdade que ainda vai se cumprir a nosso favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o brilho da Páscoa do Senhor, ó Pai, não se perca jamais na mente e no coração do teu povo, porque nós sabemos, ó Pai, a obra que o Senhor realizou a nosso favor. Bendizemos o teu santo nome, queremos nos alegrar mediante esta obra de Cristo em nós, queremos nos alegrar mediante essa obra, independente das circunstâncias, independente das lutas, independente das privações, independente das tribulações. Por isso, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja renovando esta esperança, esta expectativa, esteja confortando corações com esta verdade anunciada pelo Senhor a nosso favor. Amém, irmãos?
Glória a Deus, meus queridos. Meus queridos, esse domingo, que é chamado por alguns de Domingo da Ressurreição, eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de uma certeza consoladora. A ressurreição de Cristo, irmãos, é uma certeza consoladora para o meu coração, para o seu coração, para a igreja do Senhor. Queridos, esse tema é de extrema importância, de grande urgência para os dias de hoje, dias nos quais somos tomados por tantas angústias, dias nos quais somos tomados por tantas más notícias. A certeza consoladora que a ressurreição de Cristo traz sobre as nossas vidas. Nós precisamos meditar nessa verdade. E quando a ressurreição de Cristo deixa de ser, para mim, para você, para nós, uma fonte de consolo e esperança, quando é que se dá isso? Quando a ressurreição de Cristo deixa de ser fonte de consolo e esperança para o povo de Deus. Você já parou para pensar nisso? Eu quero compartilhar duas atitudes que ofuscam o brilho da verdadeira Páscoa, duas atitudes que diminuem, que anulam, que sabotam o consolo que vem da parte de Deus a nosso favor, mediante a ressurreição de Cristo, por meio desta obra bendita que foi realizada a nosso favor. Existem duas atitudes que acompanham a história da igreja até os dias de hoje. Atitudes que sabotam completamente esse consolo que recebemos da parte do Espírito Santo. Este consolo que deveríamos compartilhar, partilhar uns com os outros. Ignorância e incredulidade. Quando eu me refiro à ignorância, irmãos, eu não me refiro àquele comportamento de uma pessoa que é bruta, que é uma pessoa mal educada. Eu me refiro à ausência de conhecimento. Ignorância, eu me refiro a não conhecermos a revelação das Escrituras, a não conhecermos os sinais dos tempos. Você tem reconhecido os sinais dos tempos? É essa ignorância a que eu me refiro. E incredulidade não é uma dúvida simples. Às vezes somos tomados por insegurança, por dúvidas, por medos e receios. Mas eu me refiro àquela incredulidade do coração, que está bem escondidinha no coração do cristão, debaixo de uma fina camada de religiosidade. Incredulidade é essa que quando nós somos colocados à prova, ela aparece, e ela tem o poder de anular a graça de Deus em nossas vidas. Tem o poder de extinguir o consolo que recebemos do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus Cristo, irmãos, em sua passagem em nosso meio, ele falava de muitos assuntos e ensinava muitas coisas aos seus discípulos e a nós. Ele revelava fatos que estavam por acontecer. Inclusive o próprio Jesus Cristo alertou, ensinou aos seus discípulos que ele deveria ser entregue para ser morto nas mãos dos gentios, ser morto por causa dos nossos pecados. Ele anunciou, ele ensinou, mas ele também ensinou que, além de ser crucificado e morto, ele ressuscitaria no terceiro dia. Mas ainda assim, irmãos, quando este fato revelado, anunciado, ensinado por Jesus Cristo aconteceu, quando este fato aconteceu, os discípulos não reconheceram os sinais, não se lembraram do ensino do próprio Mestre, do próprio Senhor. Não conseguiram perceber o que realmente estava acontecendo. Não conseguiram lembrar dessas palavras e tinham dificuldade de entender que Jesus iria ressuscitar como ele prometeu, como ele afirmou. Tanto que quando aconteceu a sua morte naquela cruz, todos acharam que estava tudo acabado, que estava tudo perdido, a ponto de muitos irem e retornarem aos seus lares, retornarem abatidos, entristecidos, derrotados em seus lares, sua vida comum.
E a palavra de Deus, ela registra, irmãos, fatos interessantíssimos para refletirmos nessa noite de Páscoa. Quando um grupo de mulheres, naquela manhã de domingo, chega à frente do túmulo no qual estava enterrado Jesus Cristo. Elas chegam e deparam com um túmulo vazio. Rapidamente, elas ficaram ainda mais angustiadas, entristecidas, aturdidas, sem saber o que havia acontecido com o corpo do mestre. E dali aparece um anjo que diz às mulheres: mulheres, vocês procuram em lugar de mortos aquele que vive, ele ressuscitou. E o anjo começa a evangelizar aquelas mulheres. Lembra que ele dizia que ele seria crucificado, morreria e ressuscitaria? Pois é, ele está vivo, ele ressuscitou. A ponto de Jesus aparecer para aquelas mulheres e elas o confundirem com um jardineiro e perguntarem: onde você colocou o corpo do meu Senhor? Aí quando Jesus se dirige a elas, elas reconhecem Jesus ressuscitado. Obviamente, não é para deixar de ser aquelas mulheres entusiasmadas, alegres, maravilhadas com aquele sinal maravilhoso, com a ressurreição de Cristo. Elas saem correndo a todo vapor, de encontro aos demais discípulos. Chegam na casa e começam a bater na porta, com muita pressa, com muita urgência, e começam a dizer aos discípulos: o mestre ressuscitou. Qual é a palavra que aquelas mulheres escutam de alguns apóstolos? Estão loucas. Faltava dizer, né? Nessa hora da manhã já estão bêbadas, não é possível. Irmãos, rapidamente Pedro vai correndo ao lugar de sepultura e constata que o túmulo está vazio, e volta para junto dos demais. E as mulheres anunciam que Jesus havia dito que se encontraria com os discípulos na Galileia. Em um determinado domingo, eles estavam em um salão como nós aqui, fechados. Nós estamos aqui de portas e janelas fechadas, nem abrimos as janelas direito, só as laterais, olha só. Eles estão ali reunidos, deveria ser um salão muito grande, que estava a maioria dos apóstolos, as mulheres, os discípulos, e aí Jesus aparece de forma extraordinária no meio do salão: paz seja convosco. E aí todos ficam maravilhados, embora haviam duvidado do testemunho daquelas mulheres, não acreditaram no testemunho daquelas mulheres. E aí Jesus aparece ali. Mas faltou um apóstolo. Quem foi que faltou no culto de domingo? Quem foi o apóstolo que não estava no culto? Tomé, tinha que ser, né? Aí os apóstolos, depois de toda aquela obra maravilhosa, aquela presença extraordinária no meio dos discípulos, dos apóstolos, eles vão de encontro a Tomé. Tomé, sabe o que aconteceu? Jesus Cristo ressuscitou. Qual que é a resposta de Tomé? Vocês estão loucos. Que isso, esse negócio não existe não. Da mesma forma que elas fizeram com as mulheres, Tomé fez com os apóstolos. Vocês estão loucos? Meus queridos, esse negócio me chama muita atenção. Pensa comigo. Se um camarada que caminhou 3 anos com Jesus, Tomé no caso, e todos eles, que todos eles duvidaram, caminharam 3 anos com Jesus, viram tudo o que ele fez, não acreditaram no testemunho daquelas mulheres a princípio, e depois o Tomé não acreditou no testemunho dos seus conservos apóstolos. Eu fico pensando como nós estamos lidando. Como nós estamos lidando com o testemunho das Escrituras. As únicas 2 coisas que podem ofuscar o brilho da Páscoa é a ignorância e a incredulidade. Se esses homens que caminharam com ele, que viram todos os sinais e maravilhas, foram incrédulos, duvidaram, não se lembraram do ensino, e se trataram mutuamente com dúvidas, eu fico pensando como nós, há milhares de anos depois desses fatos, estamos lidando com o testemunho das Escrituras. E Tomé, de uma forma muito abusada, fala para os apóstolos: eu só vou crer se eu ver e se eu tocar nas feridas.
Domingo posterior, Jesus realiza aquela aparição extraordinária e chega para Tomé e diz assim: veja, toque. Mas Jesus dá uma palavra dura para Tomé, naquele momento. E ele diz assim: você creu porque viu. Bem-aventurado, mais que felizes, aqueles que irão crer sem ter visto. Jesus está se referindo a quem? De quem ele está falando? De mim, de você, de nós. Mais que felizes que Tomé, nós somos, por crermos sem ter visto, por crermos no testemunho das Escrituras. Ele está falando de nós e de todos aqueles que viriam a crer no testemunho das Escrituras. A ressurreição de Cristo, irmãos, é algo suprarracional, tão extraordinário que até aqueles que andaram com Jesus Cristo, que foram instruídos por Ele, ignoraram seus ensinos e suas revelações no momento do aperto, no momento de uma aparente derrota. Acharam que tudo estava perdido e, como se não bastasse, foram incrédulos. Duvidaram uns dos outros, do testemunho das mulheres. Depois o Tomé duvida do testemunho dos demais apóstolos que viram. Por causa da incredulidade da igreja, o apóstolo Paulo exorta veementemente a igreja com estas palavras, 1 Coríntios 15:30. E porque também nós nos expomos a perigos toda hora, dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E ele está exortando a igreja com essas palavras, por causa da incredulidade da igreja. O que Paulo está dizendo em outras palavras? Se vocês, irmãos, estão duvidando do meu testemunho, da ressurreição de Cristo, para que eu estou aqui me lascando todinho? Para que eu estou aqui passando por todas essas lutas para pregar o evangelho para vocês? Eu tenho enfrentado feras perigosas, passei várias vezes por açoites, enfrentei naufrágio, e etc, etc. E vocês estão duvidando? Se isso é uma mentira, se a ressurreição não aconteceu, eu vou para casa, vou deixar isso de lado. Melhor para mim do que ficar me desgastando na obra do reino, é viver a minha vida, é seguir os meus planos, é seguir os meus propósitos. Queridos, para Paulo, não era uma questão de crer, ele viu com os olhos dele. Jesus apareceu pós-ressurreição a Paulo. Para ele não era questão de crer, era uma questão de saber. E esse fato o levou a servir como lhe serviu, a pregar o evangelho, a testemunhar a ressurreição de Cristo como ele testemunhou. Ele não podia ignorar essa verdade, pois ignorar a ressurreição de Cristo para ele seria como ignorar a própria vida. E às vezes, as pessoas no geral, para lidarem com o fato de que a vida sem Jesus Cristo é uma experiência sem significado e sem sentido. A vida, irmãos, sem Jesus Cristo é uma experiência sem significado, sem sentido. Então, para lidarmos com esse fato, as pessoas tendem a se fartar ou a buscar pelos prazeres dessa vida. Tudo que a vida possa oferecer, a pessoa tende a se fartar com isso, para evitar esse fato. A viver não tem sentido. As pessoas buscam satisfação nas coisas, buscam satisfação nos prazeres para dar sentido em suas vidas, buscam realização de projetos para dar sentido em suas vidas. Tentam fugir dessa realidade, da falta de sentido e da morte iminente. Morte essa que chega para todos sem aviso. Meus queridos, basta um diagnóstico ruim
um diagnóstico complicado nas nossas vidas, que a pessoa desmorona. Basta uma situação, uma provação pesada, que as pessoas desmoronam. As pessoas acham que estão bem porque estão comendo, que estão bebendo, que estão se casando, que estão se dando em casamento, que estão vendendo e comprando, que estão realizando negócios, que estão construindo, que estão vendendo. As pessoas acham que está tudo bem, que nada está acontecendo. Vivem dispersos com as coisas do dia a dia, alheios ao que se passa ao seu redor. Aí um dia vem um diagnóstico complicado, ruim. Aí a pessoa percebe que a morte, que é a nossa maior inimiga, está bem aqui do ladinho. Está bem próxima. E alguns fazem como o escritor de Eclesiastes. O que o escritor de Eclesiastes revela para nós? Ele diz que viveu a vida, tudo que ele podia viver, comeu tudo que podia beber, se fartou de todos os prazeres através da bebida, da comida, das relações sexuais, se fartou de todos os deleites da vida, comprou, vendeu, enriqueceu, realizou projetos, leu tudo que podia ler. Mas no final, o que ele descobre? Ele descobre que tudo é como correr atrás do vento. Quando você pensa que está chegando a algum lugar, você não está chegando a lugar nenhum. Porque essa vida aqui não tem propósito. Sem Cristo, essa vida não tem propósito nenhum. E no final de tudo, o que acontece? Após tudo que passamos, de bom e de ruim, o que acontece? Morremos. E deixamos tudo para trás. Tudo que construímos, deixamos para trás. Tudo que destruímos, deixamos para trás. A vida sem a experiência da fé e a esperança da eternidade em Cristo Jesus não tem significado. Perde todo e qualquer significado e vira, comamos e bebemos, porque morreremos. É isso que é a vida sem a esperança da eternidade em Cristo Jesus. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, a nossa experiência de vida é isso que nos aguarda. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 20, o apóstolo Paulo afirma à igreja, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram. Para Paulo, isto não era uma questão de fé apenas, mas era um fato constatado, que ele testemunhou, que ele presenciou. Ele bem que poderia dizer, comamos e bebamos, vamos viver a vida como aquele que busca o prazer em todas as coisas, vamos desfrutar de tudo que nós podemos viver, porque nós merecemos ser felizes. Vamos nesse escapismo, tentando esconder a realidade de falta de sentido na existência humana. Não vai ter julgamento, não vai ter céu, não vai ter inferno, não vai ter nada. Viva a sua vida da forma que você quiser. Viva como você quiser viver. Não tem nenhuma responsabilização. Mas isso é mentira. Isto não é a verdade. Porque de fato Cristo ressuscitou, sendo as primícias daqueles que dormem. Por isso há uma esperança. Por isso há um caminho a ser seguido. Por isso há uma responsabilidade. Há um chamado. Há um propósito que eu tenho que seguir. Que eu tenho que testemunhar. Em outras palavras, é isso que Paulo está afirmando para a igreja. Assim como nós hoje temos o que testemunhar para as pessoas, há um propósito de vida mais elevado, mais alto. E é isso que Paulo está dizendo. Eu não tenho como fingir que a ressurreição de Cristo não ocorreu. Eu não tenho como fingir que eu não tive um encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu não tenho como fingir que essa realidade não existe. A ressurreição de Cristo, irmãos, produziu um impacto enorme na vida de Paulo, de maneira muito profunda, assim como na vida dos demais discípulos.
e precisa produzir esse impacto no meu coração, no seu coração. A ressurreição de Cristo, em seu significado teológico e doutrinário, ela representa, irmãos, a obra completa da purificação de pecados. Olha que coisa linda! Ela representa a obra completa da purificação dos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 17 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, toda a fé evangélica se alicerça na ressurreição de Cristo. Ainda no versículo 17, e ainda permaneceis nos vossos pecados, verso 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, ou seja, estão perdidos. Se não houvesse a ressurreição de Cristo, não haveria perdão de pecados, não haveria vida eterna. A fé evangélica, irmãos, ela não se limita a apenas vermos milagres. Lembro que Jesus disse a Tomé: bem-aventurados os que creem sem ter visto. A fé evangélica não se limita a apenas vermos milagres. Milagres, sejam eles extraordinários, sobrenaturais. A ressurreição de Cristo deve se tornar em nós uma certeza muito mais profunda do que o impacto de vislumbrar um sinal maravilhoso, um sinal extraordinário. Todos aqueles que caminharam com Jesus viu sinais extraordinários, e na hora do aperto, fraquejaram, se abateram, fugiram. A fé evangélica não se baseia em sinais e milagres, mas se baseia em tomar posse dessa verdade como uma verdade pessoal. Eu creio, eu tomo isso como verdade para a minha vida. Pois se Cristo não ressuscitou, não existe o perdão de pecados, a graça não chegou até nós, e estamos todos condenados pela morte, para a morte, e condenados pela lei. A ressurreição é o sinal de que todo esse propósito de Deus se cumpriu. A sexta-feira da paixão, chamada sexta-feira da paixão, sem o domingo da ressurreição, irmãos, é uma derrota. A cruz, que era símbolo de tortura, a cruz que era símbolo de vergonha e derrota, com a ressurreição de Cristo se tornou símbolo de vitória. Por isso que a cruz do verdadeiro cristianismo está vazia, porque Ele ressuscitou, é símbolo de vitória. O que fizeram com Jesus foi terrível, mas a morte de Jesus sem a ressurreição, irmãos, era a morte de um Marte. Seria tão somente a morte de uma pessoa que fez coisas boas, de alguém que tentou vender uma ideia que não pegou. A morte sem a ressurreição seria a falência do propósito de Deus, do projeto de Deus. E assim nós estaríamos destinados à morte eterna. Mas a ressurreição de Cristo é o sinal de que Ele era quem Ele dizia ser. A ressurreição de Cristo aponta para essa verdade. Ele era quem Ele dizia ser. A ressurreição de Cristo é o sinal de que estamos justificados. Olha que coisa linda que Romanos 4:25 diz: e Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Na morte, nossos pecados morreram com Jesus, e na sua ressurreição fomos justificados. Ou seja, aquele escrito de dívida que havia contra você diante do tribunal de Deus foi justificado, foi quitado. E a implicação da Páscoa na vida de um cristão é exatamente esta implicação. Não há mais dívida contra você no tribunal divino. Jesus ressuscitou e justificou todos os nossos pecados. E esse impacto precisa fazer o nosso semblante brilhar, precisa fazer o nosso coração saltar de alegria. 2 Coríntios 4:13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos.
Verso 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Meus queridos, a nossa vida, ela precisa se desenvolver dentro dessa temática. Eu criei, por isso é que falei. Nós precisamos consolar, confortar uns aos outros com essa verdade, a ressurreição de Cristo. E quando nós cremos, quando o nosso coração está cheio dessa verdade, nós testemunhamos a respeito da mesma. E a ideia aqui, irmãos, é que Jesus ressuscitou sendo a primícia, o primeiro de muitos. E no tempo devido, nós também ressuscitaremos com Ele. Quando é que vai se dar esse processo? Na segunda vinda de Jesus, quando Ele voltar nos céus. Quando Jesus voltar, quando Jesus retornar, todos aqueles que já estavam mortos em Cristo ressuscitarão. E todos nós que estivermos vivos, como lemos em Tessalonicenses, encontraremos com Ele nos ares. Olha que coisa linda. Todo mundo tem sonho de voar, né? Nesse dia nós vamos voar. Nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. E aqueles que estiverem vivos serão transformados, encontrando com Jesus nos céus. Meus queridos, esse é o tema principal das Escrituras, a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte e a vitória do seu povo através do seu rei. Amém, irmãos? A vitória do seu povo através do seu rei. Nós precisamos compreender claramente esta verdade, e essa verdade precisa vibrar em nossas vidas. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Essa é a verdade que precisa gerar esperança nos nossos corações. É essa verdade que precisa, é uma esperança que deve nos consolar, hoje, agora, não é amanhã, é hoje. E a palavra nos chama a consolarmos uns aos outros, com essa palavra. Consolai uns aos outros com esta palavra. Queridos irmãos, quantos cristãos diante das provações não estão abatidos, atônitos, amedrontados, assustados, assim como ficaram os discípulos na época da morte de Cristo. Não estão se lembrando do ensino, estão olhando para essa terra demasiadamente, e por isso estão andando angustiados, aflitos. Consolai uns aos outros com essa palavra. Recobre a consciência em Cristo, recobre o ânimo no Senhor. Às vezes o que acontece, irmãos, é que deixamos de pensar nas coisas lá do alto, deixamos de ter essa esperança com a verdade revelada das Escrituras, deixamos de refletir sobre essas coisas, porque estamos olhando demais para a terra, estamos olhando demais para o aqui e agora. Nós queremos o paraíso agora, nós queremos o céu agora, nós queremos ter uma vida boa agora, nós queremos ter um salário bom, ter saúde, queremos tudo agora. Eu quero, agora, aqui é o meu céu, aqui é o meu paraíso. Esse é o problema de muitos de nós. Nós achamos que essa terra é o nosso céu e o nosso paraíso. Nós tentamos trazer um pouco do céu para aqui e agora, mas o céu não é aqui. Aqui nós vamos ter frustrações, aqui nós vamos enfrentar aflições. Esta vida pós-queda, essa vida que conhecemos, é como andar no deserto. Andar no deserto não é fácil, é uma caminhada difícil. Você vai sentir dores, você vai ter saudades, você vai viver o luto, você vai viver situações difíceis e complicadas, e em um certo momento, você vai sentir no seu coração que você girou e não chegou em lugar nenhum. Assim é a caminhada no deserto. Daí você vai perceber que está faltando alguma coisa, que esse não é o seu lugar, e de fato esse não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos nessa terra, e nós vamos perceber que aqui nada pode preencher o nosso coração senão Cristo. E a Bíblia vai dizer que nós somos estrangeiros nesse mundo,
embaixadores de outro reino, habitando aqui, como representantes de Cristo nessa terra, passando por esse deserto, como representantes de Cristo. E vai chegar um momento, meu querido e minha querida, que o seu pai vai dizer assim: volta para casa, eu estou te chamando de volta para o seu lar, para o seu verdadeiro lar. Vai chegar esse momento. E quando nós despertarmos deste sono, porque para os incrédulos, o momento em que os incrédulos chamam de morte, as escrituras se referem a esse momento de sono, de dormir. E quando nós despertarmos desse sono, nós vamos estar juntos com o Pai, numa esperança renovada. Nós vamos viver num corpo incorruptível, sem dores, sem mazelas, onde toda lágrima será enxugada, onde toda dor terá acabado, onde nós vamos viver com o Pai eternamente. Amém, irmãos? Vai chegar um momento que Ele vai nos chamar de volta para esse nosso verdadeiro lar. Embora aqui seja um lugar que nós possamos construir coisas boas, mas aqui não é o nosso destino final. O nosso destino é estar com Cristo, é reinar com Ele. Isso é para ser para mim e para você um motivo de consolo, de conforto, de esperança. Nosso desafio, irmãos, meu desafio para você nessa noite: olhe um pouco mais para as coisas lá do alto. Pare de olhar tanto para as coisas dessa terra. Esse é o nosso desafio. Deixe de olhar tanto para as coisas dessa terra e de se apegar tanto às coisas dessa terra e de se amedrontar tanto com as coisas dessa terra. Se nós conseguirmos nos desconectar um pouco e voltar os nossos olhos para as coisas lá do alto, nos desapegarmos dessa realidade terrena e passageira, nós vamos começar a viver como Paulo vivia, enfrentando feras em Éfeso e estando alegre e feliz por isso, se regozijando de todas as tribulações, porque ele estava testemunhando um fato extraordinário, porque ele estava vivendo nessa dimensão de uma nova realidade. Assim, nós devemos viver essa dimensão, testemunhando. Cri, por isso falei. Testemunhar o Evangelho da salvação, testemunhar as boas novas que encontramos em Jesus Cristo, a todos aqueles que não têm essa esperança. Porque creia, tem muitas pessoas desesperadas ao nosso redor, abatidas. Como diz 2 Coríntios 4:13, cri, por isso é que falei. Nós precisamos testemunhar essa fé que é um fato verdadeiro, para trazer consolo, renovo, para despertar as pessoas do seu sono, com as dificuldades do dia a dia. Porque se vivermos por mera razão humana, de que adianta? De que nos adianta viver então? Comamos e bebamos, então morreremos. Mas não, o Senhor tem um propósito para o seu povo, para mim e para você. Nós precisamos testemunhar esse propósito a todos aqueles que estão ao nosso redor, uns com os outros. Como diz Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, 14 e 18, que eu vou reler. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecermos com os demais, que não têm esperança. Em algumas traduções, que não têm fé. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão morrendo, muitas famílias enlutadas. E quando nós olhamos tão somente para isso, nós nos entristecemos e nos abatemos como os demais. Mas a nossa convicção e a nossa certeza é de que um dia nós nos encontraremos com os nossos irmãos nos ares. Aquele que dormia, acordou. Um dia nós nos encontraremos com eles. E o verso 14 diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então esse tempo passageiro que nós vivemos,
será coroado com esse fato extraordinário de uma ressurreição em massa, da volta do Senhor Jesus Cristo em poder e glória. E eu e você hoje, aqui e agora, o que nós temos que fazer é: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meu querido e minha querida, o que tem roubado a sua alegria de viver para a glória do Senhor? Não pode ser comércio fechado, não pode ser pandemia. O que tem ofuscado o brilho da Páscoa na sua vida não pode ser o comércio fechado e você não poder fazer o amigo choco. As únicas coisas que podem ofuscar o brilho da Páscoa em nós é a falta de conhecimento e a incredulidade. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Vamos renovar a nossa esperança em Cristo. Vamos renovar as nossas forças nas promessas que não falham. E vamos fazê-lo uns pelos outros, para que todos nós possamos caminhar firmes na presença do Pai. Amém, irmãos? Vamos orar? Quero convidar a equipe do Ministério de Louvor a tomar a frente. Nós vamos encerrar esse culto com uma canção. Pai, na tua presença, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é conforto, que é consolo. Não são palavras vazias, mas são promessas que se cumpriram e promessas que virão a se cumprir. Pai, em nome de Jesus, visita cada lar nessa noite, toca na tristeza, Pai, toca na angústia e renova esta esperança viva, verdadeira em nossos corações, no coração do teu povo. Ó Pai, aqueles que ainda não conhecem a Jesus e que vierem assistir essa mensagem, que teu Espírito Santo esteja tocando estes corações com esta esperança, que um dia, ó Pai, nós estaremos na casa do Senhor, morando eternamente com o Senhor, livres de toda e qualquer mazela desse mundo. Pai, nós clamamos a Ti, aumenta em nossos corações esta certeza, essa convicção, para passarmos por cada provação, sem titubear, sem vacilar, sem nos inquietarmos, mas que esse consolo vindo da Tua palavra seja um consolo real, verdadeiro, a ponto de que possamos testemunhar uns aos outros, para que sejamos instrumentos desse consolo na vida de uns para com os outros. Ó Pai, porque essa verdade bendita nos aguarda, e a Páscoa é essa celebração de uma obra que o Senhor realizou a nosso favor, e essa obra precisa vibrar em nossas vidas, e nós precisamos testemunhá-la a tantos que estão aí perdidos, inquietos, tomados por tantas angústias. Aviva a Tua obra, ó Pai, na igreja do Senhor, aviva a Tua obra no povo do Senhor, para que possamos viver em sintonia com esta palavra bendita. Assim oramos e pedimos, em nome de Jesus. Receber a bênção, amados. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o eterno Pai, que o consolo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus. Vamos louvar ao Senhor, encerrando este culto ao nosso Deus, adorando o único que é digno de toda a nossa adoração.